E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata e hoje é dia de vídeo novo aqui no CriaLT. Então hoje eu vou responder aqui com vocês a tag dos 50% que a maioria das pessoas está respondendo aqui e eu não quis ficar de fora dessa mais um ano, né? Ano passado eu respondi e agora eu vou responder de novo, mas eu acho que eu tô bem melhor nas respostas esse ano. Normal, né? A gente muda bastante o gosto também. Sem fazer muita enrolação antes de começar então, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, divulguem o CriaLT pra gente crescer cada vez mais. Deixa tua curtida, um comentário, responde as perguntas da tag aí comigo nos comentários, porque isso faz muita diferença, ajuda muito aqui o canal de verdade, é muito importante que vocês comentem e curtam. Acompanhem também meu trabalho com o CriaLT nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E agora sim, vamos começar porque essa tag é gigantinha e eu gosto de falar. E sempre fica comprido esses vídeos. Só para situar aqui, caso alguém não saiba, essa tag consiste em a gente falar sobre as leituras do primeiro semestre de cada ano, então é a tag de meio do ano, basicamente. A primeira pergunta é: qual o melhor livro que você leu até agora? A gente já vai começar com coisa boa então. Eu li muita coisa boa até agora, muita coisa boa mesmo, mas eu vou separar 3 histórias aqui que me marcaram bastante. Uma delas tá aqui comigo, que é Assim que se perde a Guerra do Tempo, que todo mundo sabe que eu gostei muito dessa história, mas tiveram também outras 2 histórias que me marcaram muito. Uma delas é O Trabalho da Lili Lua, que é Temos o Nosso Próprio Tempo, que é uma história que, assim como essa aqui, fala sobre viagem no tempo, só que com uma questão um pouquinho diferente. Eu me aproximei bastante da personagem, senti muito as dores dela, porque ela acaba voltando no tempo toda vez que sente emoções muito fortes. E no momento que a gente inicia a história, ela tá ali no velório da mãe dela, no enterro, eu acho. É uma leitura super bacana, muito interessante, fala sobre questões raciais também. E é claro, a outra história que eu não posso deixar de falar aqui é O Trabalho da Maíra, né? O que encontramos nas chamas, que assim, gente, meu Deus. O que eu encontrei nessa história não tem condições. Eu resolvi citar essas 3 histórias porque me marcaram demais, com toda certeza. E com O Trabalho da Maíra e com O Trabalho da Lili Lua, foram grandes surpresas. Essa aqui eu já imaginava que eu fosse gostar, mas essas 2 outras histórias eu fiquei muito surpreendida e foi uma coisa assim, me pegou de jeito, foi, meu Deus, um surto pra mim e eu vivenciei com muita intensidade essas histórias, então eu guardo essas 3 histórias com muito carinho até hoje, depois de passar um tempinho de eu ter lido já, um certo tempinho, a lembrança fica viva, por isso que eu acho que foram algumas das histórias que mais me marcaram até agora nesse ano. A segunda pergunta é a melhor continuação que você já leu até agora. Então, gente, eu sou aquela pessoa que lê o primeiro livro de uma série e me contento. Eu não preciso ler mais nada, brincadeira. Mas eu não li quase nenhuma continuação, salvo aqui a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que eu gostei bastante. Mas eu escolhi citar aqui a continuação de A Menina do Outro Lado, que é uma história super bonita, é um mangá sobre uma menina que é a Shiva e o seu sensei. Existe aqui uma sociedade que é dividida entre pessoas que foram amaldiçoadas e as que não foram. Só que a Shiva tá lá do outro lado, onde as pessoas foram amaldiçoadas, mas ela não foi. E a gente vai descobrindo esse mundo através da relação desses 2 personagens, que é muito linda de ver. Essa pergunta agora eu tava muito ansiosa para responder. Algum lançamento do primeiro semestre desse ano que ainda não leu, mas quer muito ler? Gente, esse é o ano que eu acho que eu tô mais empolgada para lançamentos, tô muito por dentro do que tá acontecendo, tô esperando muita coisa também e tô querendo ler tudo, sério, eu quero ler tudo. Tem algumas histórias aqui que eu separei, como Agora que Ela Se Foi, Félix para Sempre, Mar Sem Estrelas, que eu ainda não tenho essas histórias aqui, mas quero ler e quero adquirir. Tem gótico mexicano também, mas eu tenho aqui alguns, como por exemplo Positiva, que chegou aqui pra mim, que eu tô com muita vontade de ler, muita vontade mesmo. E tem também Arlindo, né, gente, que esse livro chegou aqui, eu fiquei numa emoção que só, meu Deus do céu, mal posso esperar pra ler, sério, eu tava muito empolgada só vendo a opinião do pessoal, e é mais uma leitura aí que eu quero fazer em breve. A próxima pergunta, então, é o livro mais aguardado do segundo semestre. É de LaRue, eu acho que é, Ace of Spades, que eu descobri que vai sair agora também, se não me engano, no segundo semestre. E tem um que o pessoal tá falando muito bem, que é um relançamento, eu acho, que é A Canção de Aquiles. Eu tô muito emocionada por essa história, de verdade, eu quase comprei já, mas me segurei um pouquinho. Sério, os lançamentos desse ano estão assim, sabe? Meu Deus, me deixando muito emocionada. Agora vem aquele momento de dor e sofrimento que é pra falar sobre o livro que mais te decepcionou. E eu separei 2 histórias, infelizmente. A primeira delas já comentei aqui pra vocês, que é A Trança. Eu tava gostando muito da história no começo, só que no meio do caminho virou assim, parece que só tristeza, e parecia que a autora só queria que eu ficasse triste, não caminhava pra lugar nenhum. Eu não conseguia encontrar alguma coisa que me chamasse a atenção na história além dessa dor. Eu esperei muito dessa história, achei que por ser uma construção e destinos se cruzando e despedidas e dor, enfim,
e drama. Eu achei que eu ia gostar demais dessa história, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E infelizmente, gente, é com muita dor no meu coração que eu venho aqui falar pra vocês que uma coisa absolutamente fantástica deixou a desejar. No começo eu tava gostando, no meio do caminho foi também, mas algumas coisas estavam me questionando ali um pouquinho, se estava tudo bem, se não estava me tirando um pouco da narrativa. E aí no final eu falei, não, foi legal. Mas aí eu pensei um pouquinho e não foi tão legal assim quanto eu achei que ela fosse ser. Eu criei muitas expectativas para essas duas histórias, nossa, criei muita expectativa. E acho que foi isso que me tirou um pouco de perto delas também. É sempre a expectativa que acaba me tirando de perto das histórias, infelizmente. Só que eu fiquei muito dividida nessas duas histórias porque existem críticas, aqui a gente critica muito a sociedade, quem a gente coloca na mídia, o que a gente faz com essas pessoas, a gente suga essas pessoas e a gente quer tirar o máximo delas até não restar mais nada dentro dessas pessoas, então existe uma crítica muito forte às redes sociais, à mídia e a nós como sociedade. Assim como existe uma crítica também muito forte em A Trança, né? Consegui entender esses pontos, consegui absorver tudo isso, mas acho que algumas coisas acabaram me incomodando em ambas as histórias, por isso que infelizmente as duas estão aqui nessa categoria. Tô triste. E agora então, coisa boa. O livro que mais te surpreendeu esse ano, e eu tinha a resposta na ponta da língua, né, gente? Fique comigo, da Ayobami Adebayo. Meu Deus! Teve vlog aqui no canal e, gente, assim, ó, tudo que eu falar aqui que tiver vídeo no canal vai estar nos cards, se der, e na descrição também, pra quem quiser conferir. Gente, o que foi esse livro? Sério, eu não imaginava que eu ia encontrar tanta coisa nessa história. Tem tanta coisa que meu Deus, acontece absurdos e acontece reviravoltas, e eu comecei o livro achando que o título era uma coisa, mas era outra coisa, nada a ver com o que eu tava pensando. Eu falei, meu Deus do céu, Ayobami Adebayo. Ela acabou comigo. Este livro acabou comigo e foi uma coisa maravilhosa. A autora conta a história de uma família nigeriana e nessa família a gente vai ter a personagem da esposa tentando a todo custo engravidar para que o marido não acabe indo atrás de uma segunda esposa para conseguir o seu filho. O que acaba acontecendo com a coitada da protagonista. Ela é apunhalada pelas costas pelo marido dela por causa que ela não consegue ter filhos. É porrada atrás de porrada nesse livro, é o soco no estômago da gente, a gente tem que aguentar, porque assim, em 20% do livro eu lembro que eu tava surtada, já enlouquecida. Mas foi assim, uma história que me surpreendeu demais. E teve também uma outra história que me surpreendeu muito e foi recentemente, eu fiz até vlog também, que é Na Mesma Estação, um conto nacional muito legal, que vai falar aí sobre a história de duas personagens que acabam se conhecendo através do correio elegante. Só que, gente, eu fui pegar essa história sem saber que existia fantasia no meio, e aí que eu perdi tudo. Eu achei os elementos que a autora trouxe para a história muito legais e que funcionaram muito bem, e isso me surpreendeu muito, porque eu não esperava encontrar basicamente nada do que eu achei lá. Então foi super divertido, foi uma história muito deliciosa e que foi uma leitura bastante despretensiosa da minha parte, mas que eu acabei me surpreendendo positivamente demais. Esse ano foi um ano de muitas surpresas boas na literatura, ainda bem. Agora então é para falar de autores favoritos, ou que lançaram livros nesse primeiro semestre, ou que a gente conheceu nesse primeiro semestre também. Eu tenho bastante dificuldade de me apegar em autores, assim, querer ler tudo que eles escrevem, mas acontece, e esse semestre aconteceu. E foi a Lili Lua, que é a autora de Temos o Nosso Próprio Tempo. Eu não tinha lido nada dela até agora, esse foi o primeiro trabalho dela que eu li, e foi aí que eu percebi também que eu precisava ler tudo que ela escreve. Então eu decidi também ler Baby Eu Vou. Essa história faz parte da Pantologia, eu quero ler a outra história, eu acho que essa é a segunda história. Eu quero ler mais trabalhos da Lili Lu, espero que esse ano ainda, espero que esse mês, na verdade. Então não pude deixar de citar ela aqui nessa categoria pra vocês. A pergunta 8 é a sua quedinha por personagem mais recente. E eu tenho muita dificuldade nesse ponto, sempre fico meio assim com essa pergunta. Mas pensando aqui numa personagem que, se existisse, talvez eu gostaria de acompanhar e teria um crushzinho, vou citar então aqui a Nina Riva, que é uma modelo, uma surfista maravilhosa. Foi uma personagem que eu gostei bastante de acompanhar, muito provavelmente ela seria minha crush, sim. Agora é o meu personagem favorito mais recente, essa é muito difícil também, mas eu vou citar aqui duas personagens que eu gostei muito, pelas suas complexidades e por quem elas são. Alguém desconfiou? Aqui então eu vou citar a Red e a Blue. Não tenho o que falar dessas personagens, eu sou encantada pelas duas. A gente conhece elas no seu íntimo através das cartas, eu gostei das duas demais, as cartas delas são tudo pra mim. E eu queria conhecê-las, conversar com elas, talvez trocar uma carta com elas, porque eu achei a dinâmica delas tão bonita e elas foram tão reais, tão humanas, melancólicas e íntimas nas cartas, que me deu vontade de conhecer elas
e me deu vontade de continuar a entender quem elas eram e o que elas faziam, o que elas gostavam de fazer. Enfim, elas foram personagens muito marcantes para mim nesse primeiro semestre, com certeza. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu vou falar aqui de novo sobre a novela da Maíra, que foi a única história que me fez chorar até agora. Na verdade, assim, eu dei uma choradinha assim de leve, não foi muito. Com o livro Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, que foi assim uma história muito impactante pra mim, mas que também me ensinou muito por falar sobre o vírus da AIDS, HIV, e sobre como isso impacta a vida de 3 personagens de formas completamente diferentes. Mas com o conto da Maíra, gente, O Que Encontramos nas Chamas, eu berrei. Eu deitei na minha cama e fiquei em posição fetal chorando, porque assim, as metáforas que a Maíra faz para falar sobre abuso, existem gatilhos na história, esqueci de comentar anteriormente, mas existem. Aqui a gente encontra a história da protagonista, que ela vai até a casa dos tios na infância, ela passa um período muito traumático da vida dela. A gente começa a história voltando no tempo com ela e tem transições muito bacanas que a Maíra faz entre capítulos. Eu me arrepio toda de falar dessa história, sério, é muito impactante, não é à toa que é uma das minhas favoritas até agora. E eu acho que muito provavelmente vai chegar até o fim do ano lá comigo, com essa lembrança assim impactante que eu tenho da narrativa. Eu adoro essa história e tem vídeo aqui no canal pra ela também. Pela primeira vez na história eu sei responder direitinho um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre, e é Heartstopper, da Alice Oseman, que vai vir para o Brasil e vai ser adaptado pela Netflix. Gente, eu me senti abraçada por aquele grupo de personagens, existe muita representatividade na história. Aqui a gente vai acompanhar a construção do amor entre o Nick e o Charlie, que são personagens que eu amo demais. Eles são fofos, eles são lindos e tem um cachorro no meio da história, que ela é linda, linda, linda. Então assim, a Alice Oseman colocou tudo que me deixa feliz e botou lá dentro e falou assim, vai Catarina, é pra ti. E eu fui. Agora eu sou uma pessoa muito mais contente e tô esperando chegar no Brasil, porque eu quero ler as continuações, que eu só li o primeiro volume até agora. Aqui perguntava da melhor adaptação cinematográfica que eu assisti até agora, mas eu não vi quase nada esse ano, e só me lembro de Sombra e Ossos. Então é isto, eu já li Sombra e Ossos e tô lendo Six of Crows, então eu vou escolher aí, né, Sombra e Ossos, adaptado pela Netflix, né, uma série que eu nem assisti toda ainda, perdão, que mescla esses dois universos aqui da Leigh Bardugo. Eu tive algumas questões com essa história aqui, mas com essa aqui tá indo show por enquanto, então vamos ver como é que vai ser a minha opinião final. E aí eu quero voltar a terminar a série algum dia da minha vida. A minha resenha favorita desse primeiro semestre, a resenha que eu fiz pro livro da Amy. Gente, eu adorei a história, fiquei muito feliz com a aberturinha que eu fiz ali, que eu sempre faço um especial sobre as obras com uns trechinhos, umas coisinhas diferentes. E também a resenha mais recente que eu fiz aí no especial sobre as obras, que é pra falar das 3 obras que eu li da Taylor Jenkins Reid. Vocês têm que assistir porque eu fiz uma fofoca. Eu contei a história dos livros em forma de fofoca. Eu fiquei muito orgulhosa da ideia que eu tive, eu gostei bastante, me diverti muito. Era um vídeo que eu precisava fazer. Eu não fiz tantas resenhas, mas eu acho que essas foram assim as mais marcantes pra mim. A da Maíra também. Ai, todas, mas enfim, eu vou escolher aqui então a da Taylor Jenkins Reid, por enquanto, tá? O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Escolhi 2 também porque eu sou dessas. Pumpkinheads, que eu comprei recentemente, essa edição tá linda, é uma HQ também, olha só a perfeição, não quero olhar muito, na edição alguém edita pra mim essa parte. Eu não quero ver muito, porque eu quero ler esse ano ainda no Halloween, eu espero. E eu preciso falar de uma capa aqui que chegou um livro hoje pra mim, e essa capa é a inspiração da minha vida, não sei porquê, mas eu olho pra ela, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto empolgada e inspirada. Os Garotos do Cemitério, que eu vou ler em breve, espero que hoje, porque eu tô muito emocionada por essa história e eu amo essa capa, essa arte é linda. Essa aqui em especial lembra tanto uma história que eu tô escrevendo que eu tenho vontade de entrar pra dentro dessa capa, eu acho ela maravilhosa, de verdade. Tudo pra mim, essas duas aqui, tudo pra mim. E pra fechar essa tag aqui então, a pergunta 15, a última. Quais livros que eu quero muito ler até o final do ano? E a resposta é todos que eu falei anteriormente que eu ainda não li. E muitos mais. Esse ano eu tô com muita vontade de ler muita coisa, então a resposta dessa pergunta aqui são todas que eu já falei anteriormente que eu ainda não li, e muito mais. Então tá aí, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tô de coração apertado porque eu deixei algumas histórias que eu gosto muito de fora, mas eu já consegui falar sobre essas histórias anteriormente aqui no canal, consegui dar espaço pra elas e espero poder falar mais também. Amei esse vídeo, acho que ficou bem assim o que eu tô pensando hoje, amanhã já não sei, mas hoje eu estou com esse pensamento. Esse foi o vídeo de hoje então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada mesmo por terem assistido. Meu beijão pra vocês e até a próxima!